Então, gente, eu vou começar, vou compartilhar aqui a minha tela. E daí quero reforçar o ponto de que vocês podem mandar suas dúvidas ali pelo WhatsApp, que a gente está acompanhando. E eu tenho certeza que vão surgir coisas assim durante o caminho e a gente vai discutindo. Aqui a ideia é eu só fazer um breve recap, assim, eu vou recapitular o que a gente já conversou na live, na aula passada. E estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela, me ouvindo bem? Voltou bem. Sim, estamos vendo e Boa, ouvindo. boa. Então, essa é a segunda parte da aula sobre Monte Carlo. Faz 2 semanas que eu fiz uma live no YouTube falando sobre estimativas sem achismos e que eu apresentei esse tema que eu tenho usado essa ferramenta já desde 2019 e eu sou apaixonada por Monte Carlo e quero compartilhar a palavra do Monte Carlo com mais pessoas porque não tem tanto conteúdo assim. Então, até foi por isso que eu resolvi fazer essa parte 2 para estar mostrando aqui para vocês alguns exemplos práticos de como aplicar o Monte Carlo. Aí, quem não teve a oportunidade ainda de assistir a aula no YouTube, eu recomendo dar uma olhada lá na primeira parte, porque eu vou passar bem brevemente no conteúdo que eu já passei nessa live e vou entrar bem realmente nas perguntas que vocês me mandaram depois. Então, primeiro eu vou recapitular o método e vou partir logo na sequência para essas questões aqui que foram enviadas logo depois da live e partir para as dúvidas no WhatsApp também. Então, quem não tiver ali no grupo do WhatsApp, a moderadora vai estar colocando aqui, ali no chat. Aí vocês entrem lá, coloquem suas dúvidas e vão votando, vão reagindo às dúvidas dos colegas, vejam se é a dúvida de vocês também, para a gente tá trocando figurinha aqui, eu tá falando, dando enfoque principalmente no que mais está pegando ali para vocês. Então, vamos lá, recapitulando. Então, como eu comentei na live, o método de estimativa mais comum, que se popularizou muito por conta do Scrum, é o Planning Poker, e que ele usa os story points para estar fazendo para estar fazendo uma estimativa do esforço, da complexidade, do tempo que vai levar. O Planning Poker com os Story Points, o Story Point ele não tem uma relação, ele não é o tempo da card, ele não é 100% a complexidade, ele é um misto de tudo. Ele vai considerando riscos, relação de tamanho entre as outras atividades executadas e normalmente se usa a sequência de Fibonacci para dar esses pontos. E quando a gente tem histórias muito grandes, elas devem ser quebradas em histórias menores. Então, esse é o velho Planning Poker. Nem dá para falar que é o bom e velho, porque eu acho que não tem muito de bom ali. Ainda mais, assim, convivendo na prática ali, a minha experiência não foi muito legal com o Planning Poker. Então, quando eu faço as brincadeiras, assim, de que o Monte Carlo é muito melhor, é por conta dessa minha experiência com o Planning Poker, em que gerou muito estresse, muito retrabalho, muito erro. Então, se a gente for considerar um fluxo de trabalho em que a gente tem, por exemplo, um tema que ele se quebra em três épicos, que se quebram em waves, que se quebram em tarefas. Então, assim, dando exemplo, temática de é, direitos dos titulares. Então, a LGPD entrou em vigor ali em 2021, que ela atrasou, né? Era para ter entrado, acho que 2020. Quando ela entrou em vigor, as empresas estavam com essa missão já um pouco antes até, de passar a atender alguns direitos dos titulares de dados das pessoas. Então, esse tema, que é direitos dos titulares, ele pode ser quebrado em épicos, como
atender o direito de anonimização, direito de exclusão, direito de acesso ao dado, e por sua vez pode ser quebrado em waves menores e tarefas menores. Então, só dando um exemplo aqui dessa quebra. A quantidade de tarefas que a gente entrega ali, ou seja, então a gente está usando a granularidade da última parte ali que eu mostrei naquele outro slide. A gente vai acompanhando semana após semana, sprint após sprint, pelo Correlo, pelo Gira, por várias ferramentas. Correlo eu acho muito legal de usar, principalmente quem está usando o Trello. Já tive esse período ali que eu usei bastante o Trello e pegava os dados a partir do Correlo. Com esses dados, a gente consegue ir lá na planilha do Monte Carlo, que eu vou abrir aqui rapidamente, adicionar, a gente consegue adicionar aqui a quantidade de cards. Então, por exemplo, numa semana entregou 3 cards, na outra 5, na outra 6, 8, 2, 5, 7, 2, 6, 4. E quando a gente vai aqui no forecast, a gente coloca, então, por exemplo, a data de hoje, dia 24. Então, se eu quero estimar se uma iniciativa quero saber quanto tempo que vai levar mais ou menos para entregar uma iniciativa que vão ter aproximadamente 10 cards a, sei lá, 14 cards. Então, entre 10 a 14 cards, eu tô planejando aqui que ela vai terminar, considerando aquele resultado. Eu vou estar terminando ela aqui, ó, dia 29 de maio. Então, é aqui que vai estar sendo a entrega. Então, é bem simples o modelo do Monte Carlo. Ele é bem prático. Todo mundo tem acesso a essa planilha, todo mundo já pegou. Se vocês ainda não tiverem, pode comentar aqui no chat que a gente dá o acesso para vocês para essa planilha, que é uma planilha que eu consegui numa das empresas que eu trabalhei e eu levo comigo, porque tem outras também disponíveis online, mas elas não são tão completas quanto essa. Essa realmente é a minha favorita. Em breve eu até vou compartilhar com vocês uma versão traduzida para o português, e que daí até posso deixar um pouco mais friendly, mas essa planilha ela realmente é maravilhosa. Bom, então agora vamos continuar aqui. Vamos à prática. Então, uma pergunta que surgiu é qual que é o tamanho ideal para os cards das tarefas? E nesse sentido, a A resposta é a que praticamente todos os PMs sempre usam, que é depende, cada time tem o seu tamanho ideal. Mais uma forma de começar é quebrando em tamanhos assim que seja de 1 a 2 dias de trabalho, porque quando o time ele está começando a fazer essas quebras, ele vai errar. Então, todo novo método, ele inclui esse período de transição. Então, se você mirar, pedir para o time, olha, estima mais ou menos, quebra as tarefas em 1 a 2 dias de trabalho, mas normalmente que eles acabam começando com as tarefas que é 3, 5, 8 ali do Planning Poker, e depois o time vai migrando para ter uma granularidade menor. Por que isso? Porque às vezes, quando a gente está desenvolvendo é, uma funcionalidade, às vezes não, sempre, a gente descobre coisas novas. Porque o desenvolvimento ágil, ele inclui a gente assumir alguns riscos para acelerar o desenvolvimento, para a gente começar a trabalhar o quanto antes naquela iniciativa e entregar. Então, como a gente já está assumindo o risco, ou seja, a gente não faz um estudo inicial em que a gente quer mapear tudo. A gente só quer mapear o necessário para conseguir avançar para ter uma primeira solução. Então, considerando isso, que é essa primeira solução que a gente quer ter, a gente vai começar, os desenvolvedores vão começar a desenvolver sabendo que tem alguns erros. E erros, ou, assim, de falta de visualização de todos os cenários. Que eles sabem que aquela solução já não está perfeita. Então, um card que às vezes ele leva, que estava estimado para levar 1 dia, 2 dias, leva 4 dias, 5 dias. Ou leva algumas horas. Depende.
Então, muita coisa acaba sendo descoberta ali. E à medida que o time vai ficando mais sênior, vai aprendendo também a como lidar, vai diminuindo as dependências, ou vai sabendo gerenciar melhor as dependências dos outros times, aí é, a granularidade ela vai ficando um pouco menor para justamente as pessoas elas terem mais visibilidade no board do que está acontecendo. E quanto menor é a granularidade, além de a gente ter esse ganho de visualização no board, dentro de uma metodologia, por exemplo, como o Kanban, em que se enxerga que todos os cards pertencem ao time, as pessoas conseguem ir puxando e ajudando, sendo mais colaborativas. Então, normalmente o que eu vi na prática é que as pessoas começam quebrando em fatias um pouco maiores, e depois elas começam a ver que é mais vantajoso quebrar em fatias menores, e até no Monte Carlo. O Monte Carlo não faz tanta diferença, tá? Se tá estimando o trabalho de um dia, de 2 dias, de uma semana ou mais. Só que é importante ter uma granularidade mais ou menos do mesmo tamanho, porque isso ele dá uma acuracidade maior. E isso é uma coisa que eu não deu tempo de explicar lá durante a live, mas que eu acho legal de explicar aqui para vocês, é que assim, um time que está começando, até ele se habituar, até ele entender realmente da temática que está atuando, até ver como que os stakeholders se ajudam, trabalham e tudo mais, isso leva um tempo. E daí esse tempo que o time leva, faz com que numa semana eles entreguem 2 cards, na outra semana entreguem 5, na outra semana entregam 15, daí daqui a pouco entrega 5 de volta, ou seja, vai variando demais, semana após semana. Quanto mais variar, maior vai ficar a discrepância ali no Monte Carlo. Quanto mais parecida for a quantidade de entrega semana após semana, ele vai ter um resultado melhor, mais acurado, porque a gente tem previsibilidade. E previsibilidade é ouro quando a gente trabalha com, assim, com desenvolvimento, com qualquer coisa, com gestão de projetos. Porque a gente não, a gente tendo uma noção do que vai acontecer no futuro, a gente consegue tomar decisões para mudar aquilo, influenciar, mudar aquilo, ou conviver com aquele cenário e tá tudo bem, e fique em paz com aquela questão. Mas é importante a gente ter essa visibilidade. Então, é comum que no começo de um time que está e também está querendo adotar um monte de carro, tenha maior variabilidade. À medida que o time já vai se acostumando a trabalhar junto, os cards vão ficando mais ou menos todos do mesmo tamanho, vai tendo uma constância nas entregas semana após semana, aí a gente vê que as estimativas elas ficam melhores, e daí o Monte Carlo ele fica até um pouco mais otimista, porque até voltando aqui na planilha, vocês depois podem fazer algumas brincadeiras, e colocando ali vários cenários aqui de entregas e tudo mais, mas o que vocês vão perceber é que quando tiver uma constância, então assim, uma semana entrega 5 cards, na outra semana entrega 4, na outra entrega 5, 5 de novo, 6, 5, 5, 4. Quando fica oscilando entre, assim, uma faixa pequena, o que acontece? O Monte Carlo, essas datas elas começam a ficar muito mais parecidas, uma faixa bem maior, e a data ela fica menor, mais baixa. Quando oscila demais, ou seja, que tem muita incerteza no jogo, as datas elas vão mais para frente e elas variam mais, porque, ou seja, está oscilando demais. E o Monte Carlo, acho que uma forma legal de expressar o que é o Monte Carlo o Monte Carlo, ele calcula qual que é a probabilidade de um evento ocorrer. Então, por isso que ele tem essa faixa. Ele não fala assim, vamos entregar no dia 29 de maio. Não, ele fala, existe 90% de chance de até dia 29 essa iniciativa de 10 a 14 cards estar entregue. É isso que ele está querendo dizer. E daí, como a gente colocou aqui uma amostra que ela varia legal, assim, ela tem semana que entregou 2 cards, teve semana que entregou 8, ou seja, tem uma variação significativa, aqui também vai ter uma variação significativa.
Então, no pior dos cenários, vai até dia 12 de junho. No melhor dos cenários, termina no início de maio. É uma variação aí de mais de um mês. Então, e isso é uma coisa que quando você diminui essa variabilidade, você vê que ele vai ficar mais próximo. Então, só vamos pegar aqui, deixa eu só fazer esse exercício aqui para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer lá na prática. Então, vamos colocar aqui, ó, 4,8, 5. Colocar para cima. Colocar aqui toda semana entregou 5, em vez de aquela variação inteira lá. Ó, tá vendo? Já caiu do 29. Daí você pode falar, mas caiu 29 porque você tá colocando, era 4,8, colocou para 5. Tem uma leve amostrinha ali. Só que, tá vendo que aqui, ó, ela ficou muito mais acurada? Que o intervalo de variação tá muito menor? Então, você consegue ter uma conversa muito mais assertiva com os seus stakeholders. Falar, quando você chega e fala, olha, pode ser que essa iniciativa ela seja entregue no dia 15 ou no dia 29, a gente está falando do intervalo de 2 semanas. É muito mais tranquilo, assim, dos stakeholders falar, ah, beleza, ela está fazendo uma boa gestão de projeto, ela está acompanhando ali, 2 semanas é algo ok. Agora, quando você chega com uma estimativa de um mês, de diferença ali, tem que. Aí a pessoa que está fazendo a gestão do projeto, do produto, ela tem que ter mais jogo de cintura no gerenciamento de stakeholders, cuidar mais com o que ela está falando, porque está variando muito. Pode ser que o time, tipo, tenha um super gás entregue antes, ou pode ser que aconteça alguma coisa, e daí é isso que o Monte Carlo ele tenta trazer. Então, o ideal é ter os cards mais ou menos do mesmo tamanho, o máximo de tempo possível, porque daí você tem um histórico mais confiável e você consegue trazer isso ali. Então, devo considerar entrega de histórias e tarefas ou incluir subtarefas do Gira na estimativa? Então, aqui, ó, tipo, o que eu gosto de usar é a menor unidade que o time trabalha. Só que você pode querer também quebrar. Você pode querer fazer a estimativa considerando histórias, considerando waves, considerando épicos. Só que ela fica cada vez mais difícil à medida que você aumenta a granularidade. Então, para você ter um histórico confiável de entrega, por exemplo, de épicos, vai levar provavelmente um ano para você ter assim, porque épicos normalmente levam mais de um mês para serem entregues. Então, é melhor a gente trabalhar com as tarefas. Eu trabalharia, assim, por exemplo, pensando no Gira, eu colocaria tarefas e subtarefas, porque, no geral, o time nem trabalha com a história, né? Ele acaba quebrando a história em várias tasks, e daí eu usaria essa menor unidade para conseguir acompanhar ali. É possível utilizar story points na estimativa Monte Carlo? Foi outra dúvida que apareceu. Não recomendo, porque você vai continuar tendo que fazer votação, fazer reunião, então vários benefícios legais do Monte Carlo acabam não tendo, mas é possível, tá? Até na própria documentação ali fala que sim, que dá para usar. E daí compartilhando uma experiência minha, Dani. Pode ser que eu não tenha assistido tempo suficiente, só que eu tentei fazer isso por algum tempo, assim, o que que eu tentei fazer? Pegar o histórico, porque daí eu já tinha eu já tinha muito histórico, né, de sprint ali, que a gente votou, que votou a quantidade de cards, e tentei rodar o Monte Carlo para comparar com o tempo de entrega e tudo mais. Não bateu. Assim, não funcionou bem quando eu coloquei story points. E a minha principal hipótese é que eu não estava comprando coisas corretas. O nosso time, ele tinha uma característica na época muito peculiar de ter semana que entregava muitos pontos e semana que entregava quase nada, por conta da complexidade das iniciativas. Então, eu acho que isso fez com que
o Monte Carlo ali não utilizou. E daí, isso é uma dúvida que já apareceu algumas vezes, que é, Monte Carlo dá para usar para tudo? Dá. Agora, se eu recomendo para tudo, eu recomendo para o que tenha essas unidades parecidas. Então, se você tem, se você consegue olhar aquela iniciativa e quebrar ela em quadradinhos iguais, e depois vem uma outra iniciativa, você consegue quebrar em quadradinhos mais ou menos parecidos, e assim vai indo, você vai criando um histórico, e daí toda vez que chega uma iniciativa assim, você consegue fazer uma estimativa. Então, o Monte Carlo, por exemplo, até para o suporte, para pessoas que trabalham com ticket, operação. Tá, porque são unidades de coisas mais ou menos parecidas e você consegue ver como que é a produtividade do time e ver, por exemplo, um time de suporte que leva que ele tem, a gente sabe a produtividade dele semana após semana. A gente pode muito bem fazer uma análise do que está no backlog e estimar quanto tempo que vai levar para terminar aquilo ali baseado na estimativa de Monte Carlo, sem fazer grandes cálculos. Agora, como ali estava sendo comentado no grupo mais cedo, né? Uma aplicação de construção civil. Se for muito distante os comparativos, vai ficar um pouco difícil. E daí o algoritmo ele nem vai se comportar tão bem. E então uma dúvida que sempre surge quando eu falo assim, tá, eu não acho que aplica tão bem assim com Story Points, como que a gente faz para reduzir a resistência na implementação do time, do Monte Carlo no time? A minha dica é conversa, apresenta, mas aposta fortemente no período de transição. Deixa aberto, mostra ali para o pessoal, olha, tem essa nova estimativa aqui que eu descobri, ela tem seus prós e seus contras, mas eu gostaria muito de testar. Traz o time para o seu lado, mostra ali qual que é a ideia, e talvez o time já tope de cara, no geral o time topa de cara, mas se o time não topar, você fala assim, olha, vamos testar? Se der certo, é menos trabalho para a gente no futuro, porque o Monte Carlo ele automatiza bastante o processo ali de estar fazendo a estimativa. E aí, senão, vocês voltam para o Story Points, para o Planning Poker, para o PMG, para qualquer outro método de estimativa. E daí, nesse período de transição, o que eu recomendo é, primeiro, apresentar o método para o time, evidenciando as vantagens, que é os principais, né? Tem vários, mas menos tempo em reuniões de refinamento e planejamento, menos erros. E daí, nessa história do menos erros, um argumento muito legal é você entrar, assim, fazer uma análise do retroativa. Quantas sprints vocês atingiram? Ou seja, considerando o objetivo da sprint, a quantidade de cards que foram colocadas lá, quantas que vocês entregaram 100%? Quantas que entregaram 80%? Quantas entregaram um pouco menos? É importante ter essa noção, porque daí isso já mostra para o time que talvez o método que está sendo utilizado ele não está tão bom assim. Outra coisa, qual é a porcentagem de acerto dos story points voltados no início da sprint em relação ao story points real? Não sei se vocês fazem isso, mas uma boa prática é fazer a estimativa em story points quando se está usando o Planning Poker, e depois, quando realmente o time executar, comparar com o story points real. E daí a gente vê se a estimativa inicial ela foi mais positiva, mais otimista, ou se ela foi menos. Então tem esses comparativos. E daí, é, nesse sentido, é legal de vocês verem como que tá essa taxa de acerto. No geral, vocês estão sendo muito otimistas ou muito pessimistas? O que está acontecendo? E daí, depois disso, desse período ali de convencimento, é legal pedir para o time quebrar os cards em tamanhos similares. Porque daí, mesmo que vocês ainda continuem votando para comparar o desempenho, fazendo planning poker e tudo mais, mas já pede, ó, pessoal, por favor, podemos quebrar em mais ou menos o mesmo tamanho de cards, porque assim vocês conseguem aplicar um monte de carro, fazer estimativa um monte de carro, que é super rápido de fazer, e comparar o desempenho com fazer ali através do comparar o desempenho fazendo com o planning poker, com votação.
Na empresa, porque é um cenário que foi bem legal que uma seguidora trouxe. Na empresa, tem um time de qualidade que testa todas as soluções, porém esse time não está dentro do meu. Considero os cards que foram entregues quando meu time finaliza ou após passar pelo time de qualidade. O que eu orientei ela, e eu acho legal compartilhar isso aqui, é legal fazer duas estimativas. Uma, considerando os cards que forem entregues para o seu time, para o teu time ter uma noção de quanto tempo que ele está levando, como está esse processo. E também ter essa noção de quantos cards vocês estão levando até o final da esteira. Porque o stakeholder, ele quer saber quanto tempo vocês estão levando para colocar produto em produção, não quanto tempo que está levando para ir para qualidade. Se qualidade é um gargalo, esse é um ponto que tem que ser alinhado entre as lideranças e tudo mais. Não é a estimativa ali que vai resolver isso. Mas é importante daí considerar esses dois cenários, porque o time ele precisa ter visibilidade do trabalho dele, mas ele também precisa sentir responsável pela entrega em produção, porque é isso que os stakeholders querem, isso que os clientes esperam. Então, isso é muito importante. Essa estimativa é indicada para quem é mais júnior? Essa foi uma pergunta que apareceu ali no WhatsApp. É, acho que ontem, anteontem, e sim, ela é indicada para qualquer nível de senioridade, seja time júnior, seja product manager júnior, product designer, liderança no geral. É indicada para quem é júnior, e o que eu acho mais legal é que você já começa da melhor forma, você já começa com menos estresse de fazer planning poker, de trocentas iniciativas, de fazer um monte de estimativa, e te ajuda no sentido de estar mais equilibrado, porque assim, é um pouco frustrante no começo você fazer planejamento, falar com o time, alinhar, votar e dar errado. E daí dá errado. E daí mais outra sprint que ninguém não entrega o objetivo da sprint. E daí os stakeholders estão lá empurrando, exigindo, brigando porque eles querem o produto no ar. Então, o Monte Carlo, ele já te blinda, porque você está usando dados para afirmar e a taxa de acerto, ela já é bem melhor. A gente já tem um nível de acuracidade bem melhor. Então, realmente é melhor começar com o Monte Carlo do que começar com Planning Poker, por exemplo, mas indico estudar ambas as iniciativas, ambas as metodologias, porque não é sempre que o time vai querer adotar, e daí a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Aí a pergunta ali, que até eu já acabei respondendo uma parte, né? O método serve para qualquer tipo de estimativa? Exemplo, taxa de risco para execução de obras. Sim, serve para qualquer estimativa. Na parte de execução de obras, o que eu faria ali, o que eu fiquei até pensando um pouco, mas aí tem que realmente se aprofundar mais, ver se alguém da área já aplicou. O que que eu faria? Eu pegaria o planejamento de todas as tarefas, de todas as etapas do projeto, fundação, é, hidráulico, elétrico, etc. Quebraria em cargas menores. Poderia quebrar, por exemplo, por tempo ali, como eu comentei, quebraria em, isso aqui leva um dia, isso aqui leva meio dia, isso aqui leva 2 dias, tudo considerando uma pessoa, duas pessoas, aí faz essa análise ali. E daí com isso eu faço o planejamento. E daí o que que vai ser mais desafiador no começo é porque o método de Monte Carlo ele utiliza de um histórico, né? Então o que que você pode fazer? Você pode assumir um histórico para fazer aquele planejamento. Então, considerando que essa equipe ela vai entregar 5 cards, essa minha equipe aqui vai entregar 5 cards por semana, porque tem 5 pessoas. Então, você pode fazer a estimativa usando o Monte Carlo partindo disso. E daí você vai fazendo esse balizador à medida que o tempo vai passando. Porque daí, se você assumiu que todas as semanas seriam 5, aí na primeira semana entregou 7, na segunda semana entregou 4, né? Daí você vai vendo e vai ajustando, e daí o método ele vai se adaptando mais para a realidade. Lembrando que
A gente usa muito isso em produto, em tecnologia, em empresas de startups, né, de tecnologia, ou seja, ambientes com alta incerteza, porque a gente está sempre revisando. Então, toda semana a gente está acompanhando quanto que está sendo entregue, faz parte do método, né, do método ágil. Não é que nem é, disciplina de projeto tradicional, em que a gente estuda tudo primeiro e depois coloca, executa tudo, implementa tudo. Então, na execução de obra, no geral, tem essa característica, né, que é mais parecido com um projeto cascata, que é pegar, planejar tudo, fazer todos os projetos, aí depois ir para aprovação na prefeitura, nos órgãos competentes, depois vai para implementação, aí constrói tudo e daí depois entrega. Então, eu acho que vai ter um desafio bem grande aqui na parte de execução de obras, por exemplo, para estar fazendo adaptação, porque é muito diferente a característica, sabe? E agora, novas dúvidas, vi ali que já tem duas aqui, já me mandaram duas dúvidas. Isa perguntou: você usa apenas Monte Carlo para estimar para estimar ou uma combinação de Monte Carlo com Story Points? Eu uso apenas Monte Carlo. Eu não uso Story Points. E assim, para não dizer que tem time meu que não usa, assim, eu tive experiência no início do ano passado, que tinha um time muito apegado a Planning Poker, a Story Points, e que daí eles usavam. Eles votavam, e daí o próprio Engineer Manager, ele conduzia a reunião de planejamento. Só que quando eu mostrei o Monte Carlo, ele começou a ficar tentado a usar o Monte Carlo, que é o que acontece com boa parte da população. E daí eu continuei fazendo as minhas estimativas pelo Monte Carlo e ele foi pelos Story Points, ali porque era o que o time estava mais adaptado e foi um período muito curto que eu passei naquele time. Mas quando assim, eu fico como a PM daquele time e tudo mais, eu só uso o Monte Carlo, assim. Eu acho muito contraproducente parar 1, 2 horas a cada 2 semanas do meu time inteiro. Então, assim, parar todo mundo para fazer esse tipo de dinâmica nas realidades que eu trabalhei, assim, não funciona, porque é melhor que o desenvolvedor esteja desenvolvendo o código do que discutindo se aquilo ali vale 1 ou 3 pontos, sabe? É, então, sim, eu uso só mão de carro. Estevão, para ter maior uniformidade entre as histórias, faz sentido quebrar em histórias menores do que a entrega de valor para o cliente? Sim, Estevão, faz bastante sentido. Que daí é ali naquela pergunta do Giro, acho que ela tem um cenário um pouco parecido, que é o seguinte: você pega a história, e daí o time de desenvolvimento, porque a história, ela, no geral, ela dá a perspectiva do usuário, da entrega final, né? O que que a gente quer entregar para o usuário. O time de desenvolvimento, ele já no seu discovery técnico, ele já quebra, né? Aquela entrega, ele quebra em tarefinhas que precisa fazer. Ah, configuração do DNS, precisa configurar a fila, precisa, sei lá, mexer tal coisa na AWS, precisa fazer o front, precisa fazer o back-end. Eles já quebram e depois dessas quebras, às vezes eles colocam mais checklist, colocam mais subtarefas ali dentro dessas tarefas, e eles vão entregando isso, e no final eles entregam aquela história. O que eu indico é usar essas tarefas e subtarefas como parte do seu trabalho de fazer a estimativa. Agora, se o seu time ele consegue envelopar, você está numa realidade que você consegue entregar, por exemplo, 5 histórias numa semana, 3 histórias numa semana, 7 histórias numa semana, porque vocês conseguiram quebrar em histórias bem pequenas, talvez dê para tocar dessa forma. Mas, no geral, é melhor tratar ali, porque às vezes é muito comum, ainda mais em empresa grande, que o desenvolvimento ele é muito complexo porque tem muita dependência, o código é muito grande, tem que alinhar com muitos stakeholders. No geral, se entrega, faz uma entrega de valor mesmo a cada 2 semanas. Até tem um estudo da PM3 que fala sobre isso, que os times eles levam
às vezes um mês para fazer uma entrega, sabe? Tem time que faz entrega de valor mesmo a cada um mês, a cada 2 meses. Então, daí você não vai fazer um planejamento considerando isso, né? Então, é melhor realmente trabalhar com unidades um pouco menores. Temos mais perguntas? Se alguém quiser abrir aqui, deixa eu ver no chat. Hum, vamos ver. Aqui, ó. Já teve, já teve que lidar com alguma estimativa da qual o Monte Carlo deu uma estimativa muito menor do que a real? Não, não aconteceu comigo. Isso aconteceu exatamente o oposto. No geral, o Monte Carlo ele é mais conservador. Mas isso também pode ser por conta de uma característica minha própria. Eu sou otimista. Então, eu tendo a ser muito feliz e ingênua nas minhas iniciativas. E daí, eu acho que tudo vai dar certo e eu fico empolgada. E daí eu acabo, querendo fazer quase no go horse com o time e não é legal. Então, o Monte Carlo, ele me ajuda a calibrar, a entender que se eu quero que entregue antes, então a gente vai ter que cortar o escopo, vou ter que negociar isso com o time, porque o time talvez não tenha capacidade. E uma outra coisa que vale comentar o Monte Carlo, ele considera o histórico que você trouxer. Então, por exemplo, se você está trabalhando num time em que o time não tirou, ninguém do time tira férias há 4 meses. E daí, no próximo mês, dois vão tirar férias. Você precisa considerar isso na estimativa. Então, você precisa colocar ali considerar que vocês vão entregar um pouco menos nas próximas semanas, por conta dessas pessoas. Então, o que dá para fazer é adicionar algumas linhas ali do que vocês mais ou menos consideram estar entregando de quantidade de cards nessas semanas e fazer essa estimativa considerando isso. Então, é colocar uma margenzinha assim, do tipo, se duas, imagina, se a gente está trabalhando com um time de 4 pessoas e daí, né, duas vão entrar de férias, então isso quer dizer que o desempenho vai cair pela metade. Então isso quer dizer que daí dá para fazer uma aproximação assim, conta de padeiro mesmo, falar, então, se essa iniciativa ia levar uma semana para ser entregue, então ela vai levar 2 semanas. E daí já faz um planejamento considerando isso. Respondi, Izzy. Tem mais alguma dúvida? Boa. Gustavo mandou aqui. Nesse caso, se o histórico é baseado em histórias pontuadas pelo Planning Poker e acaba se tendo variação maior no período real de entrega, como fazer a migração de metodologia para gerar um histórico para imputar na ferramenta? Boa. É, o que eu faria? Primeiro, eu estudaria como que está ali o histórico de vocês. Se o histórico, por exemplo, a maioria dos cards, vocês estão. Vamos voltar aqui nesse slide aqui. Então, assim, se a maioria das histórias de vocês, elas têm 3, 5, 8 pontos, o que que você pode fazer? Já transformar direto isso em quantidade de tarefas e colocando ali. Se não tem, se o time realmente usa todos os números ali da tabela, se tem vários cards com 1, 2, 3, 5, 8, 13, aí o que que eu recomendo você fazer? Começar a gerar um novo histórico. Então, é alinhar com o time, olha, por favor, podem passar a partir de agora, quebrar cards em tamanhos iguais, e daí vocês quebram em tamanhos iguais, e daí você começa a gerar o histórico. E daí, por exemplo, então o time é novo. Então você não vai começar a fazer Monte Carlo do dia zero. Você vai colocar, na primeira semana o time entregou 4 cards, depois entregou 6, depois entregou 3, depois entregou 2. Aí você tem um mês de trabalho. Ainda falta, né? Porque idealmente a gente coloca
o histórico de 10 semanas. Então, daí o que que você pode fazer? Você pode repetir aqui a quantidade que você tem. Você sabe que isso aqui vai trazer um erro um pouquinho maior, só que daí você vai ajustando o modelo à sua realidade. E daí você vai colocando. Ah, isso é um ponto legal de se afirmar, de explicar. Da mesma forma que o time demora para se adequar, para ele começar a trabalhar junto, para estar fazendo cards mais ou menos do mesmo tamanho e tudo mais, você também vai levar um tempinho a mais para treinar esse modelo, para deixar ele acurado, para realmente as tarefas terem tamanhos parecidos. Então tem que ter paciência, não é uma coisa assim que você já sai fazendo do dia zero. É algo que é um processo que você vai implementando aos poucos. Sempre foi assim comigo. Eu nunca encontrei assim uma forma de implementar na hora, sabe? De ir muito rápido. Então, até por isso que eu gosto de ter esse momento de transição. Então, para o time não reclamar, não ter. Às vezes a liderança está muito apegada a story points. Faz esse período ali de transição em que, primeiro, o time vai estar acompanhando vai estar usando o Planning Poker, vai estar usando Story Points, e daí você vai pedindo, mas por favor, vamos tentar oscilar todos os cards, deixar entre, sei lá, 3, 5 e 8 pontos no máximo. E daí vai entregando ali dentro dessa margem. E daí na retro, faz esse combinado. Se o time topar, aí nas retrospectivas vocês vão analisando, vocês vão vendo. Tá, o card que era 5 levou uma semana. O que que aconteceu? Era para ter levado uma semana? Não, era para ter levado 3 dias. O que que aconteceu? Na verdade não era 5, era 8. O de 8 não era 8, era 13. E daí vocês vão conversando para vocês irem quebrando em unidades menores e até chegar num tamanho mais ou menos parecido. O time de engenharia normalmente adora mão de carro, porque engenheiro, no geral, não gosta de ficar em reunião. Na pandemia ali, o pessoal até mudou um pouco esse hábito, mas no geral, eles não gostam de reunião, porque eles gostam de desenvolver código, né? E não de ficar ali conversando e pensando sobre a visão do futuro, do produto e tudo mais. Então, eu acredito que eles vão adotar e vão querer, vão estar bem à vontade ali com vocês. É, ficou claro, Gustavo? Ficou assim, muito obrigado. Boa. Bom, acho que agora já vamos chegando ao fim. A gente não tem mais nenhuma pergunta, e daí eu queria só compartilhar com vocês a nossa próxima aula. Eu estou tentando fazer essas aulas a cada 2 semanas. Como vocês já viram, é algo bem novo para mim. Então, tem vezes que não dá certo numa coisa, noutra, e daí eu estou ajustando tudo. Mas nesse processo eu estou querendo trazer o máximo de conteúdo de qualidade para a gente estar discutindo sobre coisas relevantes sobre Product Management. E daí na quinta, daqui 2 semanas, na quinta, dia 9 de maio, eu vou estar fazendo uma aula, ainda não sei se vai ser aula, se vai ser live, sobre o futuro de Product Management com no code, então com ferramentas no code. E daí. A gente vai estar colocando aqui no chat esse link de pré-inscrição, porque a gente vai estar lançando aqui só para vocês em primeira mão. Aí semana que vem é que a gente vai comentar com as outras pessoas, porque a gente não sabe se a gente vai começar a limitar a quantidade de pessoas, se a gente vai cobrar algumas dessas aulas, como que vai ser feito. Então, o que eu posso garantir é que quem está aqui e quem se inscrever nessas aulas tá com a vaga garantida gratuita, tá? A- As próximas eu não sei se vai ter algum valorzinho ali, alguma contribuição que a gente vai estar pedindo para estar montando essas aulas. Mas é isso, muito, muito obrigada, pessoal. E se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade de mandar por qualquer canal, seja no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, ali no WhatsApp. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa esses problemas de áudio, de imagem, mas a gente vai ajustando. Quero deixar isso tudo muito profissional para a gente conseguir estar fazendo, compartilhando ideia cada vez melhor. É isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite e até mais. Tchau, tchau.